Na roça, o tempo da quaresma não chegava fazendo barulho. Chegava devagar. Chegava no jeito do vento, no silêncio da estrada, no canto mais triste do entardecer. Era como se a própria natureza avisasse, sem dizer palavra nenhuma, que aqueles dias não eram dias comuns. Lá onde eu cresci, quando a quaresma começava, até o povo mudava o jeito de andar. Ninguém ria alto demais. Ninguém saía batendo porta. Ninguém assoviava de noite. E, acima de tudo, ninguém brincava com o sagrado. Porque na roça, a quaresma não era só uma data do calendário. Era um tempo de respeito. Era um tempo de medo. E era também um tempo de tradição, daquelas que passavam dos avós para os pais, dos pais para os filhos, sem precisar de papel, sem precisar de livro. Bastava ouvir e obedecer. Eu lembro bem da minha avó sentada na cadeira de palha, no terreiro, quando o sol já estava se deitando atrás dos pés de Juazeiro. A voz dela era baixa, mas firme. E quando ela começava a falar da quaresma, ninguém interrompia. Ela dizia assim: meu filho, nesses dias, o mundo fica mais calado. E quando o mundo se cala, a gente escuta o que não devia. Aquilo entrava no coração da gente de um jeito difícil de explicar. Naquela época, luz elétrica era fraca, quando tinha. A maioria das casas vivia mesmo era da luz do candeeiro. E talvez por isso tudo ficasse ainda mais forte. A sombra das coisas parecia crescer na parede. O terreiro parecia mais comprido. A estrada de barro, depois da Ave Maria, virava quase outro lugar. E era justamente ali, nesse ambiente de pouca luz e muito silêncio, que as histórias da quaresma criavam raiz. Diziam que não se podia varrer a casa à noite. Diziam que não se podia cantar alto depois da reza. Diziam que era melhor não andar sozinho perto do mato, principalmente nas sextas-feiras. E tinha uma coisa que o povo repetia com muita seriedade: durante a quaresma, havia presenças rondando. Não era conversa de assustar menino à toa. Era crença antiga. Era aviso. Os mais velhos falavam que alma penada ficava mais solta. Que promessas não pagas pesavam mais. Que pecado antigo parecia caminhar no escuro procurando quem tivesse o coração aberto demais, ou teimoso demais. Na roça, ninguém discutia isso. Ninguém ria disso. Porque quase toda a família tinha uma história. Sempre tinha alguém que jurava ter ouvido corrente arrastando no caminho. Sempre tinha alguém que conhecia um compadre que viu uma sombra comprida perto da cruz da estrada. Sempre tinha uma tia, uma madrinha, um vizinho, que contava de uma reza feita às pressas por causa de um vulto que apareceu depois da meia-noite. E o mais impressionante é que ninguém precisava aumentar a voz para convencer. O medo verdadeiro fala baixo. Eu mesmo, ainda menino, comecei a perceber que a quaresma mudava tudo dentro de casa. Minha mãe deixava o rádio mais baixo. Meu pai chegava cedo do roçado. A janta era simples, quase sempre em silêncio. E quando a noite caía de vez, parecia que a casa inteira prendia a respiração. Lá fora, o canto dos grilos seguia. O cachorro, às vezes, rosnava para o escuro sem motivo aparente. E dentro de mim nascia aquela sensação estranha, aquela sensação de que havia alguma coisa no ar. Alguma coisa antiga. Alguma coisa invisível. Alguma coisa que só aparecia, naquele tempo do ano. Eu não entendia tudo, claro. Mas sentia. E sentir, às vezes, é até mais forte do que entender. Foi numa dessas noites, num começo de quaresma já bem marcado pelo silêncio da roça, que aconteceu a primeira coisa que eu nunca mais consegui esquecer. Uma coisa pequena, talvez. Mas que mudou meu jeito de olhar para aquele tempo sagrado. Naquela noite, depois da oração, minha avó apagou o candeeiro, olhou para a porta ainda entreaberta, e disse bem devagar: fecha logo. Hoje não é noite de deixar caminho aberto. E naquele exato instante, alguma coisa pesou no terreiro. Na mesma hora em que minha avó falou aquilo, o terreiro silenciou de um jeito diferente. Não era o silêncio comum da noite da roça. Era outro. Mais pesado. Mais fundo. Como se até os bichos tivessem parado para escutar. Eu fiquei imóvel no canto da sala, olhando para a porta. Minha mãe também parou com a mão em cima da mesa. Meu pai levantou só um pouco o rosto, sem pressa, daquele jeito de homem do interior que primeiro escuta, depois decide. E então veio de novo. Um passo. Lento. Arrastado. Pisando a terra seca do terreiro como quem conhecia o caminho da casa. Minha avó não gritou. Não se desesperou. Só apertou o terço na mão com mais força. Aquilo, para mim, foi o que mais meteu medo. Porque quando os mais velhos não fazem escândalo, é porque sabem que certas coisas não gostam de barulho. Ela falou baixinho. Não olha demais para fora. Mas menino é menino. E o medo, às vezes, puxa os olhos da gente do mesmo jeito que a curiosidade.
Cheguei mais perto da porta, devagarinho, só o suficiente para espiar pela brecha da madeira. O candeeiro já estava apagado, e a luz que restava vinha da lua, fraca, cortada pelos galhos do quintal. No terreiro, eu não vi ninguém inteiro. Vi só movimento. Uma sombra passando perto do pilão. Depois outra, mais comprida, perto da cerca. Não dava para dizer se era gente, bicho ou coisa da minha cabeça. Mas tinha presença ali. Isso tinha. E quando a presença entra na casa da gente antes mesmo de atravessar a porta, o coração sabe. Meu pai então se levantou. Não para abrir a porta. Não para enfrentar. Isso é coisa de gente nova, de quem ainda acha que coragem vence tudo. Homem antigo da roça sabia que há noites em que o melhor não é peitar, é respeitar. Ele foi até o oratório pequeno que ficava num canto da sala, acendeu uma vela e fez o sinal da cruz. Minha mãe cobriu a cabeça com o lenço. Minha avó começou a rezar tão baixo que parecia que conversava com alguém ali do lado. Pai Nosso. Ave Maria. Credo. Reza antiga, daquelas que parecem ter peso. E do lado de fora, os passos continuavam. Não depressa. Não ameaçando. Só rondando. Como quem procura uma brecha. Como quem espera um convite que ninguém ia dar. Na roça, se dizia uma coisa muito séria no tempo da quaresma. Tem visita que não entra porque a porta está aberta, entra porque alguém chamou, mesmo sem querer. Uma palavra errada. Um deboche. Uma valentia besta. Um desrespeito. Por isso os mais velhos tinham tanto cuidado com o que falavam nesses dias. Não era só religião. Era prudência. Era vivência. Era saber que nem tudo no mundo precisa ser explicado para ser levado a sério. Depois de alguns minutos, ou talvez mais, porque medo estica o tempo, o cachorro que estava deitado perto do fogão começou a ganir baixinho. Não latia. Não rosnava. Só fazia aquele choro preso, com o rabo encolhido, olhando para a porta. Aquilo gelou meu corpo. Porque cachorro de roça percebe antes. Sempre percebe. Minha avó então ergueu um pouco a voz e disse: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, siga seu caminho. Aqui tem reza. Aqui tem família. Aqui não é lugar de assombração. Foi a única vez que ela falou firme daquele jeito. E, por incrível que pareça, os passos pararam. Pararam de uma vez. Seco. Como se quem estivesse lá fora tivesse escutado, entendido, e recuado. Ninguém dentro de casa se mexeu por um bom tempo. A vela tremia. A parede projetava sombras compridas. Meu pai continuava em pé. Minha mãe chorava sem barulho. E eu, pequeno, sentia que alguma coisa muito antiga tinha passado bem perto da nossa porta, e decidido não entrar. Só mais tarde, quando a coragem começou a voltar, meu pai abriu a janela de leve para olhar o terreiro. Não havia ninguém. Nem pessoa. Nem animal. Nem sinal de presença. Só a terra batida, marcada. Marcada por pegadas estranhas. Não eram de cavalo. Não eram de boi. Não eram de gente calçada. Pareciam passos humanos. Mas fundos demais. Longos demais. Pesados demais. Meu pai não comentou na hora. Fechou a janela devagar e voltou para a mesa. Mas no rosto dele eu vi uma coisa que nunca tinha visto antes: receio. E quando um homem acostumado com enxada, seca, cobra e estrada ruim fica com receio, é porque a noite trouxe algo que não era deste mundo. Na manhã seguinte, a notícia correu de casa em casa, como sempre acontece no interior. Antes mesmo do sol esquentar o terreiro, já tinha vizinho chegando, compadre se encostando na cerca, comadre falando baixo, fazendo o sinal da cruz. Foi aí que uma das mulheres mais velhas do povoado olhou para as marcas no chão, suspirou fundo, e disse uma frase que ninguém esqueceu. Isso não foi bicho. Isso foi aviso. E na roça, quando a quaresma manda aviso, quem é sábio abaixa a cabeça e escuta. Na roça, notícia ruim não precisa correr. Ela se espalha sozinha. Basta um cochicho na beira da cerca, um olhar atravessado, uma frase dita pela metade, e, quando o sol ainda nem subiu direito, o povo inteiro já sente que alguma coisa saiu do rumo. Naquela manhã, foi assim. As marcas no terreiro viraram assunto de todo o povoado. Ninguém falava alto. Ninguém fazia brincadeira. O assunto era tratado como se fosse uma reza interrompida, com respeito, e com certo medo de dizer mais do que devia. Os homens chegavam, paravam com as mãos na cintura, olhavam para o chão e ficavam em silêncio. As mulheres se benziam. Os mais velhos não duvidavam. Só comparavam. Um lembrava de um caso antigo, lá do tempo do pai dele. Outro dizia que já tinha visto rastro parecido perto de uma cruzinha abandonada na estrada do riacho. Uma senhora afirmou, sem tremer na voz, que aquilo era passo de alma inquieta, dessas que perambulam na quaresma quando a promessa esquecida, pecado escondido ou sofrimento sem descanso.
Eu, menino, escutava tudo no canto, quieto. E quanto mais eu ouvia, mais entendia que a Quaresma, para aquele povo, não era apenas fé. Era memória viva. Era uma época em que o mundo dos vivos parecia ficar mais perto do mundo das ausências. Na roça, meu filho, o povo não tinha estudo grande. Mas tinha escuta. Tinha observação. Tinha conhecimento guardado em gesto, em silêncio, em costume. Sabiam o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de calar, e o tempo de não desafiar o invisível. Foi então que seu Anselmo apareceu. Era um dos homens mais antigos dali. Magro, pele curtida do sol, chapéu de palha gasto e um jeito de falar que parecia vir de muito longe. Quando ele chegava, até os mais falantes davam espaço. Não porque ele gritasse, mas porque havia gente que envelhece e ganha uma autoridade que não vem da força, vem da experiência. Ele se abaixou com dificuldade, olhou as marcas no chão e passou a mão devagar sobre a terra batida, como quem reconhece um sinal antigo. Depois ficou em pé e falou: "Isso aí eu já vi, uma vez só. E não queria ver de novo." Ninguém interrompeu. Nem meu pai. Nem os vizinhos. Até o vento parecia menor naquela hora. Seu Anselmo contou que, muitos anos antes, ainda moço, tinha visto pegadas parecidas aparecerem no quintal de uma casa afastada, já perto do mato fechado. Naquele tempo também era Quaresma. Também era sexta-feira. E também havia dentro daquela casa uma família vivendo dias de aflição, sem dizer a ninguém o motivo. Segundo ele, a coisa começou com passos no terreiro. Depois vieram chamados na janela. Depois, um choro longe, parecendo mulher. E por fim, uma doença repentina no homem da casa, que só melhorou quando a família resolveu cumprir uma promessa antiga feita para um santo e esquecida com o passar dos anos. Quando ele terminou, ninguém duvidou. Porque no interior, promessa esquecida pesa. Pesa na consciência. Pesa no coração. E, para muita gente, pesa até no destino. Minha avó, que até então estava calada, baixou os olhos como quem puxava uma lembrança dolorida do fundo da alma. Foi um gesto pequeno. Mas minha mãe percebeu. Meu pai também. E eu senti, naquele instante, que a história já não estava mais só do lado de fora da casa. Ela tinha encontrado alguma coisa aqui dentro. Minha mãe foi a primeira a perguntar: "Comadre, a senhora está lembrando de quê?" Minha avó demorou a responder. Pegou o terço. Apertou uma continha entre os dedos. Respirou fundo. E só então falou: "Do seu avô." Quando ela disse isso, o ar mudou. Meu avô já tinha partido fazia anos. Homem sério, respeitado, daqueles que conheciam cada palmo do roçado e cada dor da família. Eu era muito pequeno quando ele morreu, então lembrava quase nada. Mas bastou minha avó mencionar o nome dele para a sala inteira mergulhar num silêncio diferente. Um silêncio de culpa antiga. Ela contou, devagar, com pausas longas entre uma frase e outra, que meu avô, num tempo de seca braba e desespero grande, tinha feito uma promessa. Se a chuva viesse e salvasse a plantação, ele levaria uma cruz de madeira até a capelinha do povoado, descalço, em penitência, na primeira Quaresma seguinte. E a chuva veio. Veio forte. Salvou o milho, o feijão, a mandioca. A terra reviveu. A família escapou da fome. Mas pouco tempo depois, com o corre-corre da vida, com doença de um lado, dificuldade do outro, meu avô foi adiando a promessa. Adiando. Adiando. Até que não cumpriu. Minha avó dizia que ele carregou esse peso em silêncio por muito tempo. Nunca debochou da promessa. Nunca fingiu que esqueceu. Só foi empurrando com o peito apertado, como muita gente faz quando a vida aperta demais. E agora, tantos anos depois, na Quaresma, aqueles passos tinham aparecido no nosso terreiro. Ninguém precisou dizer o que todos estavam pensando. Seu Anselmo apenas tirou o chapéu da cabeça e falou com mansidão: "Tem coisa que a morte leva. Mas tem promessa que fica." Aquilo caiu dentro da casa como pedra dentro d'água. Sem grito. Sem confusão. Mas afundando em todo mundo. Minha mãe começou a chorar de novo. Meu pai andou até a porta e ficou olhando o terreiro vazio, como se quisesse medir o tamanho daquilo tudo. E minha avó, com os olhos úmidos, disse uma frase que até hoje eu escuto dentro de mim. Talvez ele não tenha vindo assustar. Talvez tenha vindo pedir ajuda. Naquele instante, a Quaresma deixou de ser só medo para mim. Virou também compaixão. Porque pela primeira vez eu entendi que, às vezes, o que ronda uma casa não é maldade. É pendência. É dor antiga sem descanso. É uma alma procurando paz. Onde um dia deixou uma dívida com o céu. E foi ali, no meio daquele terreiro marcado e daquela manhã pesada, que a família tomou a decisão que mudaria tudo. A promessa seria cumprida. Mesmo que fosse tarde. Mesmo que fosse difícil.
Mesmo que a estrada da penitência estivesse cheia de silêncio e de mistério. A decisão foi tomada sem alarde. Na roça, as coisas mais sérias não precisam de discurso. Basta um olhar entendido, um suspiro mais fundo, uma cabeça que balança devagar. E assim ficou acertado. Na sexta-feira seguinte, ainda dentro da quaresma, a promessa antiga seria enfim cumprida. Uma cruz de madeira seria levada até a capelinha do povoado. Descalço. Em silêncio. Em respeito. Como meu avô havia prometido tantos anos antes. Meu pai disse que iria no lugar dele. Minha avó baixou a cabeça quando ouviu isso. Não de tristeza, mas de aceitação. Como se, no fundo, soubesse que aquele momento um dia chegaria. Minha mãe preparou tudo em quietude, sem reclamar, sem questionar. E eu, ainda menino, percebia que a casa inteira estava diferente. Não havia mais o mesmo medo da primeira noite. Havia outra coisa. Uma solenidade. Como se todos entendessem que não estavam apenas resolvendo um assunto da família. Estavam acertando uma conta com o sagrado. Durante os dias que antecederam a penitência, a casa viveu num recolhimento ainda maior. O rádio ficou desligado. As conversas diminuíram. Minha avó rezava mais. Meu pai quase não falava. E, curioso como toda criança, eu observava tudo tentando entender por que uma promessa esquecida podia atravessar tantos anos e ainda bater à porta de uma casa. Na sexta-feira, antes do sol nascer, minha mãe já estava de pé. O café foi feito cedo. A água foi aquecida. A camisa simples foi separada. No terreiro, a cruz de madeira descansava encostada na parede, feita pelas mãos do meu pai na tarde anterior. Não era grande demais. Mas também não era leve. Tinha peso suficiente para lembrar que promessa não se carrega só nos ombros. Carrega-se também na consciência. A madrugada estava fria. Daquelas friagens mansas que entram pela roupa e fazem a gente falar mais baixo. O céu ainda escuro parecia mais comprido. Os galos já tinham cantado ao longe. E a estrada de barro, quase invisível, seguia em direção à capelinha como se chamasse. Minha avó aproximou-se da cruz, tocou nela com as pontas dos dedos e murmurou: "Vá em paz, e leve paz." Meu pai então tirou as sandálias. Ficou descalço na terra. Fez o sinal da cruz. Abaixou-se, ergueu a madeira nos ombros, e começou a caminhar. Ninguém foi conversando. Ninguém quis quebrar aquele momento com palavra desnecessária. Minha mãe seguia alguns passos atrás, rezando quase sem mover os lábios. Minha avó vinha mais devagar, amparada por um bastão, mais firme. E eu fui junto, pequeno, com o coração apertado, sentindo que aquela caminhada não era só uma ida até a capela. Era um pedido. Era um perdão. Era uma despedida que tinha demorado anos demais para acontecer. O caminho passava pela cerca velha, pelo baixio, pela curva do juazeiro torto e pelo trecho mais escuro perto do mato. Era justamente ali que o povo dizia haver mais presença nas noites da quaresma. E quando chegamos nesse pedaço, o vento soprou. Não forte, mas diferente. Frio. Comprido. Como se atravessasse a estrada vindo de lugar nenhum. Meu pai não parou. A cruz pesava mais a cada passo. Os pés dele já estavam sujos de barro, feridos de pedrinha e espinho. Mesmo assim, seguiu. E quanto mais ele andava, mais o amanhecer parecia segurar a própria luz, como se o dia esperasse o fim daquela obrigação para nascer de vez. Quando a capelinha apareceu ao longe, branca e simples no alto da pequena elevação, minha avó começou a chorar. Não era choro de desespero. Era choro velho. Guardado. Daqueles que só saem quando uma dor antiga finalmente encontra caminho para ir embora. Meu pai subiu os últimos passos com dificuldade. Chegou à frente da capela, ajoelhou-se ainda com a cruz nos ombros e depois a deitou no chão com cuidado. Ninguém falou nada. Só se ouviam os passarinhos começando o dia, e a respiração cansada de quem tinha levado não apenas madeira, mas também um peso de anos. Aí minha avó se aproximou. Ficou diante da porta da capelinha. Ergueu os olhos para o céu que já clareava, e disse, com a voz embargada: "Está pago. Que Deus receba. E que você descanse." Foi nesse instante que uma coisa aconteceu. Uma coisa simples. Mas que até hoje eu não sei explicar. O vento, que vinha soprando frio, cessou de repente. O ambiente ficou leve. Leve mesmo. Como se alguma pressão invisível tivesse saído de cima da gente. Os passarinhos cantaram mais alto. A luz do sol rompeu por trás das árvores. E minha avó, que desde a noite das pegadas parecia carregar uma sombra no rosto, respirou fundo pela primeira vez em paz. Na volta para casa, ninguém comentou muito. Mas todo mundo sentia. Sentia que algo havia mudado. O trecho do mato já não causava o mesmo arrepio. A curva da estrada parecia comum outra vez.
O terreiro, quando apareceu diante dos nossos olhos, já não parecia lugar vigiado, parecia apenas casa. E naquela noite, pela primeira vez em muitos dias, o cachorro dormiu tranquilo. Não houve passos. Não houve sombra. Não houve ganido. Só o som conhecido dos grilos, e o silêncio manso de uma casa reconciliada. No dia seguinte, quando o sol clareou a terra batida, meu pai olhou o terreiro inteiro. Nenhuma marca. Nenhum rastro. Nada. Como se aquilo que esteve ali tivesse enfim encontrado o caminho de volta. Com o passar dos anos, eu fui crescendo e entendendo melhor muita coisa. Entendi que algumas pessoas vão chamar essas histórias de superstição. Outras vão dizer que era coincidência, medo, imaginação alimentada pela escuridão e pelo costume antigo da roça. Pode ser. Mas quem viveu, sabe. Sabe que existem tempos em que o coração do homem fica mais sensível. Tempos em que a memória fala mais alto. Tempos em que o sagrado pede silêncio. E, para o povo antigo, a quaresma sempre foi isso, um tempo de olhar para dentro, de medir os passos, de respeitar o invisível e de não brincar com aquilo que carrega peso diante de Deus. Na roça, a quaresma nunca foi só medo. Foi ensinamento. Foi freio. Foi lembrança de que nem tudo se resolve na pressa e nem tudo pode ser deixado para depois. Porque promessa esquecida volta. Palavra dita ao céu tem valor. E tradição, quando nasce da fé e da experiência, não deve ser tratada com deboche. É por isso que os mais velhos ainda dizem, olhando firme nos olhos da gente. No tempo da quaresma, respeite. Fale menos. Reze mais. E nunca deixe caminho aberto, para aquilo que só entra quando encontra a porta da alma descuidada.